Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus Cristo esteja em cada vida, em cada coração. Aqui é o Reverendo Marcos, da Quinta Igreja Presbiteriana do Brasil, em Ji-Paraná, Rondônia. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo. A minha já está aqui aberta, na verdade, em Eclesiastes, capítulo 7, versículos de 1 até o 6. Diz assim a palavra do Deus eterno: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomam em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor era ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo da panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. A nossa oração é que o Espírito Santo esteja ministrando na vida dos irmãos e trazendo a sua bênção, a sua alegria, a sua paz, a sua felicidade, segundo os valores do reino de Deus para a sua e para a minha vida. Bem, amados irmãos, quando nós estudamos o livro de Eclesiastes, também chamado de O Pregador, algumas perguntas nos vêm à tona. A primeira delas, quem é Eclesiastes, né? O que esse termo significa? Significa homem da assembleia, isto é, aquele indivíduo que convoca uma assembleia religiosa, segundo Números 10, 7, e também alguém que é o porta-voz ou pregador dessa assembleia. Nos faz lembrar o termo eclésia, né? O termo de onde vem a origem da palavra igreja. Esse porta-voz aqui não é um sacerdote, não vem da tradição profética, mas é um sábio, munido de conselho. Segundo Jeremias 18:18, diz que Israel foi fundado sobre a égide dos profetas, dos sacerdotes, mas também dos sábios. Nós não estamos muito familiarizados com sábios, mas esse texto é bastante rico nesse sentido, e quando nós nos baseamos logo no primeiro versículo do capítulo 1, diz: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, nós entendemos que esse pregador aqui, segundo a tradição, era o rei Salomão. Por quê? Ele é o primeiro sábio, ele é filho de Davi, ele é rei de Jerusalém, conforme o versículo 1, mas também no capítulo 12, versículos 9 e 11, fala dele, ou deste, como o rei sábio, filho de Davi. E quando nós olhamos em 1 Reis, capítulo 3, versículo 12, e também o capítulo 4, de 29 até o versículo 34, nós percebemos que havia sabedoria de Deus na vida de Salomão. Portanto, pelo menos em parte, esse livro é reputado como um reflexo das experiências deste sábio. Outra pergunta que a gente faz é o seguinte: quem seria esse correlete ou esse pregador, né? O único nome que é atribuído no hebraico, aparece cerca de 7 vezes aqui, né? Eclesiastes, correlê no hebraico, que é o verdadeiro título do ofício deste homem aqui, o homem da Assembleia, esse porta-voz. Quando é que ele escreveu isso? Quando isso aconteceu, essa escrita, esse escrito? Olha, é claro que o texto já nos informa que Israel estava sofrendo algum tipo de opressão estrangeira, de inimigos, provavelmente os persas ali entre 444 a 331 a.C., ou talvez alguns outros estudiosos falam a respeito dos gregos, né? O livro apócrifo não é um livro bíblico, tá? Mas um outro livro que tem um valor histórico, mas não de inspiração divina, chamado Eclesiástico, escrito por Jesus Ben Sirac, foi escrito em 160 a.C. e já reportava aos Eclesiastes como um livro mais antigo àquela época. Então nós entendemos que século 4 ou 5 a.C. seria uma boa data para colocarmos Eclesiastes. Onde ele foi escrito?
Capítulo 5, versículo 1, fala que ele foi escrito na casa, ou perto da casa de Deus, onde os homens iam e vinham a um lugar santo. Capítulo 8, versículo 10, um local de encontro, um local de bastante sociabilidade em Israel, e também por Jerusalém ser uma cidade cosmopolita, enfim, debaixo de domínios ou do persas ou dos gregos. Ali era um caminho do Extremo Oriente, Oriente Médio e também para o Ocidente. Então esse livro é atribuído, talvez aqui a última ou das últimas perguntas, atribuído a quem ou para quem que ele foi escrito. É interessante porque, embora o livro tenha sido escrito no idioma hebraico, a gente não vê muitos sinais assim distintivamente israelitas neste texto. Não é citado o nome da aliança de Deus, Israel é citado apenas uma vez, e parece que este homem está escrevendo a toda a humanidade. Ele diz aqui no capítulo 1, versículo 13, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para neles os afligir. Então, nos parece que está se tratando aqui mais de um texto escrito para todos os homens, para toda a humanidade, e que não estava focado diretamente ao povo de Israel, é o que parece. E a última pergunta, por que esse livro foi incluído no cânon, ali a partir do século V, 425, quando é fechado o cânon bíblico, no concílio de Nicéia. Por que isso aconteceu? Olha, os rabinos já viam coerência nesse autor e fazia parte da Bíblia hebraica, então foi mais assim, na verdade, um reconhecimento de que esse livro já estava incluído no cânon hebraico, portanto deveria estar na nossa Bíblia também. Se a gente esboçar aqui como que seria o texto de todo o Eclesiastes, talvez a gente vê ali capítulo 1, versículos 1 e 2, dizendo que tudo é vaidade, já começa afirmando esse mote que é tratado em todo o livro, né? O cansativo, o círculo vicioso, aqui eu estou me baseando na Bíblia de estudo Shedd, do Dr. Russell Shedd. O cansativo, círculo vicioso, capítulo 1, versículo 3 até o 2, 26. Depois trata sobre tempo e eternidade, capítulo 3, versículos 1 a 22. Depois de economia política, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 1 até o 16, depois de religião e vida, capítulo 5 até o 6, versículo 12, e depois vem texto sobre palavras sábias, que é o texto que nós estamos meditando, capítulo 7, versículo 1 até o 29, depois ele vai falar sobre os reis, um texto mais monárquico, capítulo 8, depois sobre o último grande inimigo, capítulo 9, palavras mais sábias, capítulo 9, versículo 17. O último inimigo trata do capítulo 9, versículos de 1 a 16, e palavras mais sábias do versículo 17 até o 11, 2 capítulos aí praticamente, 11, versículo 7. Depois este pregador vai analisar a vida avançada, né, a idade já da velhice, capítulo 11, versículos 8, de 12 até o 12, versículo 7, e sobre o texto e o pregador, quem é este pregador, a vida piedosa, prática em vista do juízo, também acontecendo no finalzinho, os 2 últimos versículos, capítulo 12, versículos 13 e 14. Voltando lá para o nosso texto, em Eclesiastes, capítulo 7, eu gostaria nessa noite, neste tempo de meditação na Palavra de Deus, pensarmos a respeito dos melhores conselhos para um novo tempo, tá? Baseado nesse texto, Eclesiastes capítulo 7, versículos de 1 a 6, porque quando a gente chega no fim do ano, meus irmãos, é sempre tempo de comparar o passado com o presente e o futuro.
Naturalmente a gente faz isso, é tempo de buscar bons conselhos para o ano que está se iniciando. Então é inevitável que a gente busque algum tipo de norte para a nossa vida, um guia para o ano. Geralmente a gente faz isso, né? Não só se planeja o ano quem já está conformado, ou talvez com algum tipo de enfermidade na alma, com algum tipo de ansiedade, ou distúrbio depressivo, complexo de inferioridade, insegurança, medo. Muitas pessoas estão passando por isso devido a essa pandemia de Covid-19 que assolou o mundo a partir de março de 2020. Nós estamos apenas no terceiro dia de 2021. Então são coisas que às vezes nos impedem de pensar numa vida melhor. Eu lembro do pintor Goethe, o artista plástico, que dizia que não se vai muito longe quando não se sabe para onde se está indo. Por isso é necessário a gente fazer algum tipo de comparação, e a nossa proposta aqui é expandir esses níveis de comparação. C.S. Lewis nos lembra, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, tem os filmes ali na Netflix, por exemplo, alguns dos filmes das Crônicas de Nárnia. Ele dizia que geralmente a gente compara da seguinte forma: se é bom ou ruim, apenas um dualismo simples, mas que isso pode levar à mediocridade. É melhor a gente fazer um outro tipo de comparação quando a gente fala assim: tá, eu sei que existe o que é bom e ruim, mas eu sei o que é melhor do que é bom. Eu sei o que é excelente do que é melhor. Então, eu creio que, nesse sentido, esses conceitos proverbiais aqui, deste texto, nos ajudará a meditar melhor no que poderia ser melhor. Não só o que é bom, mas o que é melhor neste ano que se inicia do que o ano passado. Nós vamos ver alguns conselhos aqui que a palavra de Deus nos dá para formarmos melhores valores, porque sem profecia ou sem visão, né, o povo perece. Provérbios 29, versículo 18, fala isso. Então, o que nós percebemos aqui? O primeiro valor que nós precisamos aprender é que é melhor o essencial do que o não essencial. Versículo 1, a primeira parte diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso. A gente precisa compreender, ou pelo menos definir, o que seria essencial. Eu gosto de uma frase do Rubem Alves, que ele dizia que essencial é tudo aquilo que nos for tirado, morremos. Versículo 1, a parte A, diz que é melhor a boa fama, porque a boa fama se baseia em fatos. É melhor isso do que um unguento precioso, do que um precioso perfume. Por quê? Porque o perfume pode ser aparente. A pessoa pode estar com o corpo sujo, mas ela está perfumada. Então, perfume maqueia muita coisa, né? Não, o texto não está falando que perfume está cheiroso é ruim, né? Não é isso que está dizendo. Só está fazendo uma comparação, como nós já dizemos, que é melhor a boa fama, a vida baseada em fatos, do que baseada em aparências. Jesus fala a respeito dessas coisas para os fariseus em Mateus 23, 16 e 17, quando ele fala: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? O santuário é concreto, é real, é a casa de Deus. Já o ouro é só enfeite, é adorno, não é essencial. Eu lembro de uma historinha que eu ouvi quando eu era pequeno, e eu vou apenas fazer uma contextualização de valores, mas conta que um menininho, uma criança, foi até uma sorveteria e perguntou para a moça, para a garçonete, né, quanto era o sundae, né, aquele sorvete mais elaborado, sundae, e a atendente disse, R$4. E aquele garotinho tirou do bolso um monte de moedinha, ficou contando aquelas moedinhas pequenininhas, 5, 10 centavos, foi contando. A garçonete foi ficando impaciente e ele chegou e falou assim: e quanto que é um sorvete, o cascão com 2 bolas? Ela falou: é R$3. Ele falou: então me dá esse aí, me dá esse sorvete cascão de 2 bolas. E ela foi lá, trouxe o sorvete para ele. Ele, com uma alegria no rosto, entregou R$4 para ela. Ela falou: não, mas R$4 daria para o sundae. Aí ele falou: não, R$3
é o sorvete. R$ 1 é a sua gorjeta. Aquele menino, ele já estava aprendendo o que era as coisas essenciais das coisas não essenciais, né? Ele não pensou só no sorvete, mas no que poderia gratificar ou trazer dignidade àquela pessoa, não que ela não teria, mas ele quis agradá-la, né? Ele já estava aprendendo o significado das coisas essenciais. Eu quero fazer algumas perguntas com todo carinho para vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Será que você e eu temos aprendido o que é essencial? Será que suas compras, nelas tem coisas essenciais ou coisas aparentes, coisas supérfluas? Ou o santuário que nos santifica, a comunhão que nos abençoa, o amor que nos une, são essenciais ou são aparentes? Será que a igreja é tão importante assim? Eu creio que sim. Então nós façamos deste ano um ano diferente. Precisamos dar mais valor às coisas essenciais do que às coisas supérfluas, não essenciais. Meus amados irmãos, em segundo lugar, o outro valor que nós precisamos aprender neste ano que está começando é melhor o fim do que o começo. A segunda parte do versículo 1 e o versículo 2 diz assim: o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. A segunda parte desse versículo 1 vai dizer que o dia da morte, quer dizer, no final há uma experiência consumada, uma história, um legado. E isso em comparação, né, ao dia do nascimento, já é algo que está definido. O dia do nascimento é uma possibilidade. Ninguém pode falar no dia do nascimento que aquela criança vai ter um futuro belíssimo, vai ser uma criança maravilhosa, mesmo porque só Deus pode fazer isso. E a gente já sai perdendo por nascermos em pecado. Eu tenho esse versículo 2 aqui na Bíblia da linguagem de hoje, que diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Quando a gente vai num velório, num funeral, as pessoas estão ali pensando na vida, pensando naquela pessoa que faleceu, mas pensando na própria vida. A gente começa a pensar melhor nas coisas da vida, na eternidade, na espiritualidade, na religião. Agora, tem um provérbio alemão que diz que não adianta correr se a gente está no caminho errado. Jesus ele fala disso de uma outra maneira, em Mateus 24:13. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Em Mateus 7, versículo 20, ele fala assim: pois pelos seus frutos os conhecereis. Fruto é fim, fruto é consequência, não é possibilidade. Se planta, se colhe. Mas aí a finalidade da árvore frutífera é trazer o fruto, né? O fruto maduro. Eu gosto de uma frase do Spurgeon, quando ele diz que o homem que não valoriza o autoexame pode estar bem certo de que as coisas precisam ser examinadas, né? Eu gosto dessas didáticas do Spurgeon. Meus irmãos, nós precisamos pensar nas coisas do fim. Será que nós temos aprendido que o fim é melhor do que o começo? E assim nós colocamos a nossa vida de tal maneira que nós pensamos nas consequências dos atos que nós estamos praticando. A gente conhece um monte de gente que começa bem, mas que termina mal em todas as esferas da vida, seja profissional, seja nos relacionamentos, na vida social, emotiva, enfim. Vamos fazer um ano diferente? Vamos dar mais valor ao fim do que ao começo, e não só ficar nas possibilidades, mas nas conquistas, nos esforçarmos, não termos medo e encararmos, irmos para frente. Em terceiro lugar, o terceiro valor que nós precisamos aprender neste texto é que é melhor se aprofundar do que ser superficial. Versículos 3 e 4, é melhor a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Versículo 3 está falando aqui que a mágoa é melhor porque é algo consciente. Quando a gente está magoado, a gente está consciente do que nos causou aquela mágoa.
Isso é melhor em comparação do que o riso, no sentido de que o riso pode ser de algo completamente fútil, falso, casual, indiferente, talvez até inconsciente. A gente ri de tanta bobagem. Claro que o texto não está falando que sorrir, rir é ruim, não é isso. Mas está dizendo que em comparação com a mágoa se faz melhor o coração nesse sentido. Os que ficam sorrindo são tão superficiais que parecem aqueles assistentes de palco dos programas de apresentação que a gente vê, especialmente aos domingos, né? O verso 4 fala: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Bem ao estilo do texto anterior, do valor que nós já citamos aqui, né? Que, enfim, é melhor o fim do que o começo, né? E por isso o coração do sábio está na casa do luto e não na casa da alegria, né? Porque quem vai na casa do luto vê o fim de todas as coisas e se aprofunda, vê o que é essencial e se torna mais sábio em considerar os verdadeiros valores. Mas quem vai somente às casas de alegria, às casas de festas, né? Aos shows, aos bailes, é gente insensata, superficial, só vê aquilo que não é essencial, só coisas supérfluas. Evidentemente o texto não está dizendo que festas são ruins, não é isso? Mas na comparação aqui é melhor a gente buscar algo mais profundo do que sermos pessoas superficiais, artificiais. Aqui na linguagem de hoje, Jesus fala em Marcos 9, 43 ao 45, se uma de suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor que você entre na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corta-o fora, porque é melhor que você entre na vida eterna aleijado do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Jesus aqui está falando a respeito desses valores que não podem ser somente emocionais, mas mais do que isso, integrais, físicos, espirituais. É melhor se aprofundar, é melhor ser maneta para ser salvo do que ter um corpo belo e sermos superficiais, fisicamente perfeito, mas perdido. Tem tanta gente bonita por aí, perdida, infeliz. O que aparentemente pode ser desvantajoso pode se tornar vantajoso depois. Aquelas perguntas para a nossa meditação: você e eu temos aprendido a valorizar mais as coisas profundas e verdadeiras do que as superficiais e ilusórias? Talvez você não seja o padrão de beleza deste mundo, mas você é muito mais bela ou mais belo que os ímpios, porque o brilho de Cristo está na sua vida. A unção do Espírito Santo, por assim dizer, está sobre você. Então, vamos fazer deste ano um ano diferente, dando mais valor às coisas profundas, verdadeiras, conscientes, do que aquelas coisas superficiais, falsas, indiferentes. Para terminar, meus irmãos, o quarto e último valor que precisamos aprender neste ano é que é melhor ouvir do que falar. Eu tenho uma filhinha de 6 anos, ela está falando bastante, sabe? E às vezes eu tenho que falar para ela: Beatriz, essa aqui da fotinha, ó. Dessa fotinha, às vezes eu tenho que falar para ela: Beatriz, Deus nos fez com 2 orelhas e uma boca, então a gente tem que pelo menos ouvir o dobro do que a gente fala, né? É novamente uma questão de valor aqui. Versículo 5: melhor é ouvir a repreensão do sábio, que às vezes é uma repreensão chata, nos incomoda, né? Mas que nos faz crescer, do que ouvir a canção do insensato. Pode ser bonito de ouvir, pode ser gostoso, mas que não edifica nada, né? Novamente aqui, esses valores eternos estão no papo do pessoal deste mundo, que parece ser legal, mas é muita baboseira. Em nosso meio, o papo é sempre mais sério, porque envolve a palavra de Deus e as coisas eternas. Eu estou me lembrando aqui de Shakespeare, que costumava dizer: dê a todos ouvidos, mas a poucos suas palavras, né? Provérbios 18:13 diz: responder antes de ouvir a estultícia e vergonha. Na linguagem de hoje diz: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha, né? Presume que entendeu, mas
não entendeu nada, fez tudo errado depois. Por quê? Porque quis ser afoito, não ouviu direito, né? Versículo 6 é bem enfático porque diz: qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isso é vaidade, né? A risada dos tolos é como os estalos dos espinhos no fogo. Na roça, minha avó colocava lenha para queimar no fogão, para fazer comida, e ficava estalando lá aquela lenha verde, né? Os gravetos, e é isso aqui que o sábio está se comparando, né? Risada do insensato, vaidade. Tipo assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? Esse tipo de provérbios que está trazendo aqui. No Novo Testamento, Tiago vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 19: saber essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, que ouvindo com qualidade a gente compreende melhor e compreende as coisas do coração. Eu quero encerrar trazendo algumas perguntas de aplicação para a nossa vida. Será que nós temos aprendido a falar menos, ouvir mais? Dizem que o primeiro ato de um verdadeiro discípulo é saber ouvir. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa ouvir a palavra. Deus está falando. Então vamos fazer deste ano um ano diferente, meus irmãos, dando mais valor ao que as pessoas falam do que o que a gente está falando, ouvindo mais, ouvindo com qualidade, ouvindo os irmãos, falando menos. E assim a gente conclui, fazendo uma revisão do que a gente viu até aqui, que é melhor o essencial do que o não essencial, é melhor o fim do que o começo, é melhor se aprofundar do que ser superficial, e é melhor ouvir do que falar. Eu quero apelar ao seu coração, lembrando uma frase do Lao Tzu, que dizia que uma jornada de 1000 léguas começa com um passo. 365 dias do ano começa com a mínima fração de tempo, e que nós possamos começar este novo ano com aquilo que é melhor. E Jesus diz o que é essencial, o que é melhor de tudo. Ele diz em João capítulo 15, versículo 5: sem mim nada podeis fazer. Que Deus assim te abençoe. Tenha uma excelente noite, uma excelente semana, um excelente ano de 2021 e por toda a eternidade, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo.